Olá, querido irmão do curso pastoral telepresencial. Eu sou o pastor André Francisco e nós vamos estar juntos aqui por 17 aulas estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Estudar a palavra de Deus é sempre maravilhoso e eu tenho certeza que essas aulas irão impactar e marcar a sua vida. Bom, o Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho de um grupo de 4 evangelhos. A primeira pergunta que a gente tem normalmente é por que nós temos 4 evangelhos? Será que um evangelho apenas não era suficiente? Uma das coisas que a gente tem que acostumar e visualizar na palavra de Deus é que a palavra de Deus é algo tão extraordinária e tão profunda que a pessoa do Senhor Jesus, se tratando da pessoa do Senhor Jesus, um evangelho seria completamente insuficiente para expressá-lo e para representar a imagem perfeita, o quadro perfeito do nosso Senhor Jesus. Por isso que nós temos 4 evangelhos. Cada um dos evangelhos apresenta Jesus de uma maneira, traz um quadro, pinta um quadro perfeito do nosso Senhor Jesus. Bom, antes de nós entrarmos propriamente dito no Evangelho de Mateus, eu quero apenas mostrar para você que o estudo da palavra de Deus é o que realmente traz transformação e que produz mudança na nossa vida. Se nós queremos transformação e mudança de vida, nós precisamos de ir para a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma. Então, a Bíblia, toda a Bíblia, ela é o falar de Deus. Deus fala por meio da palavra. Então, quando nós estivermos estudando juntos o livro de Mateus, você vai perceber que existem 2 maneiras do Espírito se manifestar e falar. Primeiro, Deus ele fala por meio do Espírito, o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, comunicando com o nosso Espírito, o Senhor fala. Agora, a palavra de Deus também, ela é suprimento do falar de Deus para nós. De maneira que, quando nós nos expomos à palavra de Deus, Deus também ele está falando por meio da palavra. Então, a palavra de Deus ela tem 2 seções, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento, nós temos ali o livro, o Pentateuco, né, que tem o Gênesis, tem também Êxodo, Levítico, Deuteronômios, Número, e também nós temos depois os livros históricos, junto com os poéticos e depois os livros proféticos, dos profetas. Então, o Velho Testamento, basicamente, ele tem essa divisão. E por muito tempo, Deus ele falou por meio dos profetas. Interessante que Hebreus capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, no passado Deus ele falava pelo profeta. Hoje Deus fala por meio do Filho. Por isso que toda mensagem hoje, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que ter Cristo no centro, ela tem que ter a mensagem do Filho sendo centralizada. Essa é a mensagem neotestamentária, a mensagem do Novo Testamento. Então, Deus ele falou por meio dos profetas. Hoje ele fala por meio do Filho. Por que Deus hoje fala por meio do Filho no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento, ele é literalmente o cumprimento do Velho Testamento. Então, quando você está lendo o Novo Testamento, você está lendo o cumprimento daquilo que os profetas profetizaram. E isso é maravilhoso, porque você está lendo o cumprimento de uma profecia. Nós vivemos hoje aquilo que os profetas profetizaram, que é Cristo habitando dentro do homem. E isso é maravilhoso. Bom, posto isso, nós precisamos entender por que nós temos 4 evangelhos. Essa é uma pergunta muito comum que muitas pessoas fazem. Pastor, um evangelho só não seria suficiente? Por que nós precisamos de 4 evangelhos? Por que nós precisamos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João? Bom, a pessoa do Senhor Jesus é uma pessoa tão extraordinária que um evangelho seria insuficiente para demonstrar toda a sua plenitude, toda a sua glória, toda a sua beleza. Por isso que nós temos 4 evangelhos. E o que é interessante é que cada um desses evangelhos apresenta Jesus de uma maneira. Então, quando você olha para o evangelho de Mateus, por exemplo, você vê Jesus sendo apresentado como rei. Ele é o evangelho do reino, que mostra Jesus como filho de Davi. É por isso que nós, já no capítulo 1 dos evangelhos, nós vamos estudar daqui a pouco, nós já temos uma genealogia. Por que existe uma genealogia logo no capítulo 1 do evangelho de Mateus? Porque aqui Jesus está sendo apresentado como rei.
ele está sendo apresentado como alguém que tem direito ao trono. E para um judeu, para alguém reivindicar o trono, ele tem que ter uma genealogia, ele tem que demonstrar a sua genealogia real. E Jesus aqui, então, ele se apresenta no capítulo 1 já como filho de Davi. Esse é o Evangelho de Mateus. Agora, nós temos também o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem algo especial. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como servo. E o que é interessante é que no Evangelho de Marcos nós não temos genealogia. Por quê? Porque um servo, ele não tem genealogia. O servo, ele está ali simplesmente para servir. Ele está ali simplesmente para ser canal de bênção. E é interessante que em Mateus, a primeira cura que nós observamos no Evangelho de Mateus, de maneira bem detalhada, está lá em Mateus capítulo 8, que é quando Jesus ele começa curando um leproso. Agora, no Evangelho de Marcos, já no capítulo 1, nós temos o Senhor operando milagres. Por quê? Porque é isso que um servo faz, ele veio servir a humanidade. Mas depois nós temos Lucas. Lucas mostra Jesus como filho do homem. Por isso que a genealogia em Lucas, ela começa em Adão. Ela não começa como aqui na genealogia do Evangelho de Mateus, que tem a reivindicação do trono por meio de Davi. Não, lá começa em Adão, porque ali Jesus ele se apresenta como filho do homem, aquele que veio salvar e resgatar o perdido. Agora, o Evangelho de João apresenta Jesus como filho de Deus, como verbo de Deus. E o que é maravilhoso nesse evangelho é que a genealogia apresentada no Evangelho de João é na eternidade passada. Lá fala que no princípio ele era o verbo. Que princípio? Lá em Gênesis, ele já era a palavra. Aquela palavra que foi liberada em Gênesis, que haja separação entre águas e terra. E Deus então disse, façamos o homem à nossa imagem. Esse dizer, esse falar era o verbo. E esse verbo é o próprio Senhor Jesus. Isso significa que Deus, ele estava ali na eternidade passada. Ele estava lá no passado, sendo representado em Gênesis pelo verbo. De maneira que João apresenta Jesus como filho de Deus. Então, nós temos 4 evangelhos. É como se fosse um retrato. Presta atenção. Você pode ter uma imagem minha olhando de frente. Agora, você pode ter uma outra imagem minha quando você me olha de perfil. Todavia, você pode ter uma outra imagem minha quando você me olha de costa. Isso significa que, de todos os ângulos, você vai ter um perfil, você vai ter uma imagem. É dessa maneira o Evangelho. Cada ângulo, cada evangelho mostra um ângulo do Senhor Jesus. De maneira que os 4 evangelhos mostram a plenitude da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um evangelho, obviamente, seria completamente insuficiente para manifestar a beleza do nosso Senhor. Eram necessários, sim, 4 evangelhos para manifestar a glória de Deus. E eu tenho certeza que essa pequena introdução é apenas para a gente meditar no tamanho da beleza do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus extraordinário. O nosso Deus é um Deus que Ele quer se manifestar a nós, Ele quer se revelar a nós, Ele quer se apresentar a nós como um Deus salvador e maravilhoso. E eu tenho certeza que é esse um dos motivos pelo qual você está nesse seminário, nesse curso pastoral, é para que o Espírito Santo, por meio da palavra, possa gerar transformação e vida no seu coração. E o estudo da palavra é o caminho perfeito de Deus para que o Espírito Santo possa se revelar a você. Então, nós vamos hoje estudar o capítulo 1 de Mateus. O capítulo 1 de Mateus é a genealogia de Jesus. Do versículo 1 ao versículo 17, nós temos a genealogia do Senhor Jesus. Eu sei que muitas pessoas, quando começam a ler o Evangelho de Mateus, eles pulam esses primeiros 17 capítulos, porque eles falam, meu Deus, o que eu tenho a ver com quem gerou quem? Que esse Jotão, por exemplo, aqui pode falar alguma coisa para mim? Então você vê aquela quantidade de nomes e rapidamente você já fica assustado, indisposto, e você pensa que aquilo ali não tem nada a ver ou acrescentar em você. Mas eu quero te falar algo, a palavra de Deus ela é perfeita. E se está aqui é porque o Espírito Santo ele quer se revelar a nós por meio da sua palavra. Então, todo o primeiro capítulo de qualquer livro é a sua apresentação. Sendo assim, o primeiro capítulo de Mateus, ele se torna um capítulo completamente imprescindente para que você compreenda todo o livro. Porque aqui nós temos a apresentação do rei. Jesus ele está se apresentando aqui como o rei, aquele que tem direito ao trono.
E eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 1. A palavra de Deus diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, e a Pérez a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe e Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nós temos aqui a genealogia de Jesus. E a primeira coisa que nós observamos na genealogia é que a palavra de Deus diz que ele é filho de Davi e filho de Abraão. O que significa ser filho de Davi e ser filho de Abraão? A primeira coisa que nós temos que compreender é quem foi filho de Davi. Sabemos que aquele que herdou o trono de Davi foi Salomão. Ele era o filho de Davi. E ele se apresenta aqui na genealogia de Jesus. Agora, Salomão aponta para Cristo por 3 motivos. Primeiro, Salomão, ele era o herdeiro do reino. Foi Salomão quem herdou o trono de Davi. Da mesma maneira que Jesus agora, ele se apresenta como filho de Davi, como aquele que tem direito a reivindicar o trono, porque ele é o filho de Davi. Da mesma maneira, Salomão. Então, Salomão, ele foi o herdeiro do trono. Então, Jesus, ele é o filho de Davi porque ele tem direito ao trono. Ele é o Filho de Deus que veio para reinar, para trazer salvação, para trazer expiação, para trazer redenção. Você fala, pastor, hoje nós estamos debaixo do reino de Deus. É interessante que o Evangelho de Mateus, a mensagem do Evangelho de Mateus, é justamente a mensagem para que nós possamos nos arrepender para o governo de Deus. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui anunciando que o reino de Deus virá. O governo de Deus virá. Nós somos aqueles que estão anunciando que haverá um dia em que o Senhor, ele vai vir para reinar sobre a terra, ele vai vir para estabelecer o teu reino sobre a terra, e nós somos esses profetas, esses que estão anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele veio, mas ele vai voltar. Ele veio, é verdade, há 2000 anos atrás, numa cruz, o reino de Deus, o governo de Deus se estabeleceu sobre a terra. Hoje nós nos submetemos a esse governo do Espírito. O Espírito governa a nossa vida. Mas presta atenção, haverá um dia, e nós vamos estudar isso no Evangelho de Mateus, que o Senhor ele virá, de fato e de verdade, ele virá para estabelecer o seu reino. Ele virá sobre as nuvens, Mateus capítulo 24 diz que todo olho verá ele vindo no céu com poder e grande glória. O que é isso, pastor? Essa é a manifestação da glória de Deus e do poder de Deus. Então eu tenho certeza que o Senhor Jesus, como herdeiro do trono, ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Mas uma outra característica de Salomão, e que aponta também para Cristo, é que ele tinha uma sabedoria de Deus, que era uma sabedoria que fugia completamente da normalidade. Da mesma maneira, Jesus ele desfrutou de uma sabedoria que não era terrena, mas ele desfrutou de uma sabedoria celestial, de Deus, do céu. Aí você me diz, pastor, quer dizer então que Jesus ele tinha uma sabedoria do alto? Sim, Jesus ele tinha uma sabedoria do alto. A sabedoria de Jesus não tinha nenhum homem que pudesse aproximar da sabedoria de Deus. Então, hoje nós observamos alguns eventos onde Jesus manifestou tanta sabedoria e pelo familiarizar com a Bíblia, às vezes nós olhamos aquilo de maneira muito comum. Mas acredite, naquela ocasião foi uma tacada de mestre.
foi uma tirada com uma sabedoria espiritual, uma inspiração divina. Por exemplo, a palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 8, que certa vez os fariseus, os religiosos, trouxeram uma mulher pega em adultério. Diz a palavra de Deus que ela estava envolta num lençol. Isso significa que ela tinha sido flagrada em adultério. E ela foi levada até Jesus. Naquele contexto, a lei mandava que aquela mulher deveria ser apedrejada em praça pública. Era uma lei. De maneira que eles chegaram até Jesus e falaram: olha, Senhor, é o seguinte, a lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada. Mas e tu? E o Senhor, o que dizes? Diz a Bíblia então que o Senhor, ele simplesmente liberou uma sentença. E essa sentença é aonde nós vemos a sabedoria de Deus se manifestando na vida de Jesus. Uma sabedoria celestial, uma sabedoria que não tem origem em homem. A palavra de Deus diz que o Senhor disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Diz a palavra então que todos, pesados na sua consciência, foram deixaram cada um e saíram. Isso significa o quê? Isso significa que o único que poderia atacar aquela pedra era Jesus. Mas ele permaneceu. Ele removeu a condenação. Isso é sabedoria divina. Jesus, ele não descumpriu a lei de Moisés. Ele apenas gerou e levou o homem a avaliar segundo a sua própria consciência. Diz a palavra de Deus que aquela mulher, ela recebeu a salvação, ela recebeu o dom da não condenação. E ela saiu livre para sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Cristo, ele é a sabedoria materializada. Eu sei que tem circunstâncias onde nós precisamos de uma saída do céu. Eu quero te dizer uma coisa, Deus, ele é essa saída, porque ele é a própria sabedoria de Deus manifesta na terra. E hoje, por meio do Espírito Santo, nós podemos sim desfrutar e ter acesso a essa mesma sabedoria. Se tem uma situação onde você não vê saída, clame ao Espírito, clame ao Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso para trazer uma inspiração, uma saída e remover você dessa circunstância onde você não vê nenhuma solução. Porque a sabedoria de Deus se manifestou em Jesus. Ele é a sabedoria de Deus. Mas além do Senhor ele ser a sabedoria de Deus materializada, a palavra de Deus diz também que Salomão ele edificou o templo de Deus. Jesus também, ele edificou o templo. Por quê? Porque no passado o templo era o santuário, onde Deus habitava. Então Deus morava no tabernáculo, né? Existia o templo de Salomão, o tabernáculo de Davi. Então Deus no passado, ele morava no tabernáculo. Agora, hoje, Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Por meio da cruz do Calvário, Deus hoje ele fez nova morada. Que morada é essa? A cruz do Calvário deu acesso ao homem à presença de Deus. Hoje, todo homem é templo do Espírito Santo. Hoje, todo homem é casa de Deus. Hoje, você pode invocar o Senhor por meio do seu Espírito. Você não precisa mais de ir ao templo, você não precisa de ir a Jerusalém, você não precisa de ir ao templo de Salomão, ainda que não exista hoje o templo de Salomão, apenas o muro da lamentação que sobrou daquela edificação. Hoje você não precisa de ir lá para estar mais perto de Deus, não. Hoje você pode invocar o Senhor no seu espírito, você pode clamar ao Senhor no seu espírito, no seu coração, e Deus ele se fará presente na sua vida, porque essa é a manifestação de Deus na terra. Deus, ele se tornou morada viva no nosso coração. Isso que significa ser filho de Davi. Por que que Deus, Jesus, ele tem direito ao trono? Justamente por causa dessas três características. Ele é o herdeiro legítimo do trono. Mas além disso, ele tem uma sabedoria extraordinária divina. E também ele edificou o templo. Hoje, por meio da morte, da cruz, nós temos acesso ao trono de Deus. Por meio da sua morte e da sua ressurreição, nós temos acesso ao trono de Deus. E por meio do trono de Deus, da presença do Espírito Santo, você pode hoje desfrutar dessa comunhão perfeita de Espírito e Espírito Santo, e você pode clamar ao Senhor e o Senhor se faz presente em você. Amém? Agora, o que significa ser filho de Abraão? Ser filho de Abraão também tem um significado. Então, nós sabemos que Isaac, ele foi o filho de Abraão. E ser o filho de Abraão, Isaac aponta para Cristo também por três motivos. O primeiro motivo é que Isaac, ele trouxe a bênção sobre todas as nações. Então, a palavra de Deus diz em Gênesis 22, versículo 18, você pode conferir depois, não tem tempo de nós abrirmos aqui todas as referências bíblicas,
mas você pode confiar e depois você pode conferir. Em Gênesis 22, verso 18, a palavra de Deus diz que Isaac, por meio do descendente de Abraão, Deus abençoaria toda a terra. Por que Jesus, ele é o filho de Abraão? Porque essa promessa que foi liberada no passado a Abraão se cumpre em Jesus. Hoje, por meio de Jesus, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Por meio de Jesus, todo homem ele pode receber salvação e transformação. Por meio de Jesus, todo homem ele pode receber vida, ser transformado no seu espírito, receber a presença de Deus e por meio da presença de Deus toda a sua casa será alcançada e abençoada. Essa é a bênção que Deus trouxe sobre todas as nações. Todas as nações, todas as famílias da terra têm acesso a essa bênção. Mas também da mesma maneira, a palavra de Deus diz que Isaac ele foi oferecido como sacrifício. Isaac ele foi oferecido como sacrifício, da mesma maneira que Jesus ele foi oferecido como sacrifício. Simbolicamente, Isaac ele ressuscitou de maneira figurada. Então a palavra de Deus diz que quando Abraão ia imolar o filho, um anjo apareceu. Na cruz, Jesus ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Da mesma maneira, Isaac aqui está apontando para a obra do Calvário que iria acontecer. Então, ele foi oferecido como sacrifício, para que por meio do sacrifício, toda a família da terra, todas as nações pudessem receber a salvação. E da mesma maneira, Isaac, ele recebeu a noiva. Jesus também ele vai receber a noiva. Você sabe que a conclusão do livro de Apocalipse é o casamento entre Cristo e a igreja. É a combinação perfeita de Cristo e a igreja. Você fala, pastor, quer dizer então que a igreja é a noiva de Jesus? A igreja é a noiva de Jesus. E a noiva, ela deve ser cuidada. Você sabe, jamais se levante para falar da igreja. Jamais se levante com uma voz contrária, condenatória, uma voz de crítica a respeito da igreja. Por quê? Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva de Cristo. Jesus ele tem ciúmes da sua noiva, de maneira que nós não podemos jamais nos ousar a se levantar contra a noiva do Senhor, porque ele tem ciúmes da sua noiva. Então, a noiva ela está sendo preparada e adornada, diz a Bíblia, para o seu esposo, para o seu noivo. Nós somos a noiva de Jesus. Agora, o que é interessante é que Isaac também, ele recebeu a noiva. A palavra de Deus diz que Abraão, então, o seu servo saiu com Isaac para procurar, para receber uma noiva para Isaac. Foi onde ele encontrou Rebeca. Então, a Rebeca aqui também aponta para a igreja, porque ela, da mesma maneira que foi preparada para o seu noivo, a igreja ela está sendo preparada para o seu noivo. Então, entenda isso. Isaac aponta para Jesus. Por que Jesus ele é filho de Abraão? Justamente porque o filho de Abraão ele tem essas 3 características que Jesus também apresenta. Ele trouxe a bênção sobre todas as nações, ele foi oferecido como sacrifício e ressuscitou, e ele também recebeu a noiva. Então, a genealogia de Jesus, ela inicia dizendo isso. Filho de Davi, filho de Abraão. Agora, 3 tipos de pessoas são contadas nessa genealogia. Então, nós podemos observar inicialmente que aqui nós temos Abraão, que representa, você fala, pastor, por que Abraão ele é mencionado na genealogia? Então nós temos aqui, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, e a Judá e a seus irmãos. Então nós temos aqui 3 pessoas, Abraão, Isaac e Jacó. Você sabe o que é maravilhoso? É que cada uma dessas pessoas apresenta e aponta para um tipo de pessoas. Por que essas pessoas aqui, elas estão mencionadas na genealogia? É porque Deus ele queria incluir todos os homens dentro do seu propósito. Quando Deus coloca Abraão na sua genealogia, ele está falando, olha, eu sou Deus também daquelas pessoas que são importantes. Você fala, pastor, Abraão é uma pessoa importante? Você sabe que não existe uma figura tão importante no Velho Testamento como Abraão. Só para você ter uma noção, Abraão ele é a figura mais importante nas 3 principais religiões do planeta. Então, no islamismo, Abraão é uma figura importante. Eu não sei se você sabe, mas os muçulmanos também eles declaram que são filhos de Abraão. Entre o judaísmo, Abraão, então, é uma figura completamente incontestável. E também no cristianismo, Abraão é uma figura importantíssima. Por quê? Porque dele veio o descendente que iria trazer toda a redenção
para a humanidade. Abraão, Jesus, ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi, filho de Abraão. Agora, Abraão, ele representa aquelas pessoas importantes. Deus também é Deus daquelas pessoas importantes. Você sabe, às vezes nós geramos uma certa indisposição para anunciar o evangelho das boas novas para aquelas pessoas talvez que têm um poder aquisitivo acima da média, ou talvez para aquelas pessoas que, segundo o seu entendimento, você julga importante, você julga uma pessoa realmente extraordinária. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de pessoas importantes, Deus é o Deus de pessoas ricas. Abraão era uma pessoa milionária, talvez um dos homens mais ricos da sua geração. Eu quero te dizer, Deus é o Deus dessas pessoas também. Isso significa que o amor de Deus os alcança. Mas não só isso. Isso significa também que essas pessoas precisam da salvação por meio de Jesus Cristo. Eu sei que você acha, na verdade você não acha, mas essas pessoas talvez acham que o dinheiro e a sua importância, elas são suficientes para viver uma vida e talvez alcançar a plena salvação. Mas acredite, a única maneira de receber a salvação é por meio de Jesus. Por isso, se você conhece uma pessoa importante, se você conhece uma pessoa de poder aquisitivo acima da média, é necessário que você fale do amor de Deus para essas pessoas, porque o nosso Senhor Jesus é Deus também dessas pessoas, ele é o filho de Abraão. Mas além disso, aqui na genealogia, fala que ele é também o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Você fala, pastor, se Abraão aponta para as pessoas importantes, para quem aponta Isaac? Então, Abraão aponta para as pessoas importantes, mas Isaac aponta para aquelas pessoas comuns. Quem são as pessoas comuns? Aquelas pessoas que a vida delas é uma constante, não oscila. Eles não têm grandes problemas de caráter, eles não têm problemas, na verdade, de caráter, são pessoas que procuram viver a vida em retidão, são aquelas pessoas que não vivem na promiscuidade, mas são também aquelas pessoas que não têm nenhum feito extraordinário. Eles não fizeram nada extraordinário, nem contra e nem a favor. Ou seja, nem para o bem nem para o mal. São pessoas que vivem a vida numa constância. Essas são as pessoas que são Isaac. Você sabe que a vida de Isaac foi uma vida constante. Isaac, ele não teve que criar nada, ele não teve que fazer nada, ele não teve que produzir nada. A única coisa que Isaac fez foi desfrutar da herança. Ele desfrutou da herança que o seu pai tinha deixado. Diz a Bíblia que quando Isaac chegava numa cidade e o poço estava cavado, que o seu pai tinha deixado, ele desfrutava daquele poço. Quando os filisteus, os inimigos, chegavam e entulhavam o poço, ele simplesmente ia para outro que tinha água. Por quê? Porque a vida dele foi viver e desfrutar da herança do pai. Eu quero te dizer uma coisa. Você sabe que tem pessoas que nós olhamos para ela, aparentemente a única coisa que ela precisa é de converter. Porque a vida dela é comum, é reta, é uma constante. Mas eu quero te dizer algo. Deus, o Senhor Jesus, também é Deus dessas pessoas. Essas pessoas também precisam de ser alcançadas pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Essas pessoas também precisam de ser abraçadas pela bondade de Deus. Não significa que o fato delas terem uma vida aos olhos da moralidade do mundo correta, que elas não precisam de salvação também. Precisam de ser alcançadas pela bondade de Deus. Por isso que eu te digo hoje, no nome de Jesus, quando você ver esse tipo de pessoa, deixa no seu coração também queimar paixão para que a salvação do Senhor alcance cada uma dessas pessoas. Então, Isaac nos fala dessas pessoas comuns. Mas e Jacó, pastor? Então, Jacó é um grupo também interessante, porque Jacó aponta para aquelas pessoas que são completamente tortas no caráter. São aqueles irmãos, aquelas pessoas que você olha e fala, só Jesus na causa. É só Deus para produzir transformação. Sabe aquelas pessoas que talvez você olha, que já te deu tanto trabalho, que você olha com aquele desânimo, e na hora que ela te liga e fala, quero falar com você, você já sabe, meu Deus, aprontou de novo. Já está querendo confessar pecado, já está querendo que eu o ajude, que eu resolva algum problema que ele fez. Por quê? Esses são os Jacós. Você fala, pastor, mas tem hora que nós desanimamos com Jacós. Sim, eu sei que a nossa paciência ela é pequena, ela é limitada com esse tipo de pessoa. Às vezes nós não temos a disposição de caminhar e continuar caminhando, esperando que o Espírito Santo produza a transformação necessária na vida deles. Mas eu quero te dizer, até essas pessoas, elas são também o alvo do amor de Deus. Deus, por meio do seu amor, quer transformar e quer alcançar cada uma dessas vidas. Até aquelas pessoas que nós já excluímos da nossa agenda como possível mudança de transformação. Eu quero te dizer,
Deus não riscou essas pessoas do livro da vida. Essas pessoas ainda estão no plano de Deus e o plano de Deus irá alcançá-las e produzir transformação. Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac e Ele também é o Deus de Jacó. Ele é o Deus dessas pessoas que precisam de transformação. Mas o que é maravilhoso também é que da mesma maneira que essas pessoas apontam, que Abraão, Isaac e Jacó apontam para um tipo de pessoa, também Abraão, Isaac e Jacó apontam para a Trindade. Por quê? Porque essa é a maneira de Deus ser. Deus é um Deus triuno. Ele se move em três. Ele é um, porém ele se move em três. Você fala, pastor, explica para nós a respeito da Trindade. Você sabe, a Trindade é algo inexplicável. A Trindade é algo que não tem como você descrevê-la num livro de teologia. Por quê? Porque é algo que foge completamente do raciocínio humano. A única coisa que nós precisamos é de nos submeter à maneira como que Deus trabalha. Ele é três em um. Ele é o Deus Pai, que aqui é apresentado também como Abraão. Abraão aqui aponta para Deus Pai. Mas também é Isaac, que é o filho. É aquele que trouxe a redenção. É aquele pelo qual, por meio da sua obra, nós podemos desfrutar da herança. Então, Jesus aqui aponta para Isaac. E Jacó? Pastor, aponta para quem? Jacó aponta para o Espírito Santo. Por quê? Porque todo homem, ele precisa da obra do Espírito Santo na sua vida. Você sabe, independente se a pessoa ela é importante, se ela é uma pessoa extraordinária, se ela é uma pessoa maravilhosa, ou se ela é uma pessoa comum. Às vezes você olha aquela pessoa tão reta, tão correta, tenta viver a vida no equilíbrio, naquela constante. Você olha, será que essa pessoa precisa de transformação? Todo mundo. Ele precisa da obra do Espírito Santo na sua vida. Todo mundo ele precisa de ser alcançado pelo Espírito para que o Espírito possa produzir transformação e assim ele refletir a imagem de Jesus e o amor de Jesus por meio do Espírito Santo. Então, Jacó, aqui nessa genealogia, ele aponta para o Espírito, porque o Espírito é quem opera a transformação em nós. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que às vezes nós tentamos transformar as pessoas pela nossa força. Nós tentamos transformar as pessoas na força do braço. Às vezes também nós tentamos transformar as pessoas, não na força do braço, mas dando dura. Às vezes nós exortamos duramente, exortamos na frente do outro, tentamos promover um certo tipo de constrangimento e vergonha, mas deixa eu te dizer algo, não é essa a maneira do Espírito de transformar. Primeiro, o Espírito tem paciência. Por isso que nós devemos ter paciência também. Outra coisa, o Espírito Santo, ele tem mais desejo em transformar essa vida do que você mesmo. Você fala, pastor, eu que preciso de transformação, eu que sou o Jacó da história. Tudo bem, eu quero te dizer algo. Deus está desejoso em te transformar para Israel. Deus está desejoso em promover uma mudança completa na sua vida. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de transformação, que opera. É isso que está na genealogia. Você vê tanta riqueza no capítulo que talvez você não aplicava tanta importância. Porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. O nosso Deus ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas existe também, dentro da genealogia, mais uma citação. Nós temos aqui 5 mulheres. Isso precisa de uma consideração. Por quê? Porque para um judeu era completamente inadmissível aparecer uma mulher na sua genealogia. Então, um judeu ele não aceitava que uma mulher aparecesse na sua genealogia. E sabe o que é chocante? Na genealogia de Jesus, nós temos 5 mulheres. Dessas 5 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, 4 mulheres eram imorais, eram impuras. Então, nós temos a primeira mulher que é apresentada aqui na genealogia de Jesus, que é Tamar. Quem foi Tamar, pastor? Tamar, ela foi casada com um primogênito de Judá. E essa mulher, ela cometeu algo que é completamente horrível aos olhos do homem e também aos olhos de Deus. Ela cometeu incesto. Diz a Bíblia, então, que o filho de Judá, ele morreu. E como o filho de Judá morreu, essa mulher, ela não tinha tido ainda um herdeiro. Ela não teve um filho com um filho primogênito de Judá. Então diz a Bíblia que, segundo a lei, Judá deveria, então, falar para o segundo filho, casar com ela, tomá-la como esposa, mas não fez. Então, essa mulher ela cometeu algo horrível, ela se fingiu de prostituta e teve um filho com o seu sogro, Judá.
Então ela teve um filho de Judá. Você fala, pastor, por que ela está aqui na genealogia de Jesus, tendo cometido algo tão extraordinário? Sabe por quê? Porque essa mulher, ela está na genealogia de Jesus, é que mesmo cometendo algo tão feio, tão horrível, que até o mundo repudia, ela cometeu incesto. Ela teve um filho com o seu sogro. Aí você fala, pastor, por que mesmo cometendo algo tão horrível, tão ruim, essa mulher apareceu na genealogia? Porque Deus, ele olha o coração. Como assim? Sim, eu sei que pode parecer loucura o que eu vou te dizer, mas aquilo que você faz, é necessário que você tenha maturidade para você ouvir o que eu vou te dizer. Deus, ele olha o coração. Nós somos acostumados a viver de maneira segundo os paradigmas religiosos, mas Deus, ele não está nem aí para a religião. Deus, ele observa o coração. De maneira que a intenção que ela teve aqui foi de ser abençoada. Por que Tamar, ela se fingiu de prostituta para ter um filho com o sogro? Ela não queria viver no pecado. Ela não queria viver uma vida desregrada. Não, ela simplesmente queria ter parte da herança. Ela também queria desfrutar do direito da primogenitura. E o que ela fez? Ela teve um filho. E ela se fingiu de prostituta para ter um filho. E ela conseguiu. E aparece aqui na genealogia, sabe por quê? Porque Deus, ele olha o coração. Deus, ele valoriza a intenção do coração. Por isso, querido, deixa eu te dizer algo. Antes de condenar, antes de jogar pedra, tenta ser sensível à motivação do coração, porque a motivação do coração para Deus conta muito. Você sabe que tem gente que está fazendo coisa errada, mas ele é sincero, ele está querendo acertar. Tem gente que está fazendo algo que, aos seus olhos, segundo a moralidade dos seus olhos, é algo completamente inaceitável, mas ele está querendo agradar a Deus. Você sabe, tem muitas pessoas que vêm para o culto escondido. E às vezes eles têm até que mentir para ir para o culto. Porque às vezes os pais não deixam, ou talvez o marido proíbe, e ela tem, de alguma maneira, fingir. Aí você chega aqui e fala, pastor, mas como que Deus vai abençoar uma pessoa, uma mulher, um homem, um jovem que está às vezes aqui debaixo de mentira? Como que Deus vai abençoar? Deixa eu te dizer algo. Ele não está fazendo isso simplesmente porque ele é um mentiroso. Não, o objetivo dele é simplesmente de ser abençoado. O coração dele é para receber de Deus. Acredite, Deus olha a motivação do coração. Deus olha a sinceridade do coração. Então, por mais que a pessoa, às vezes, ela esteja fazendo algo que aos seus olhos é errado, se ela tiver com um coração sincero e correto diante de Deus, Deus vai abençoar, como abençoar Tamar. Aqui, Tamar aparece na genealogia de Jesus. Por quê? Porque Deus, ele é o Deus de mulheres. Mas presta atenção, Deus, ele não é só o Deus de mulheres, Deus, ele é também o Deus daqueles que, de alguma maneira, querem receber a bênção de Deus, mas a religião, de alguma maneira, proíbe, resiste. Deus é o Deus de Tamar. Mas também, você sabe, durante o período comunista na Rússia, você sabe, o governo comunista, ele resistia à pregação do evangelho, de maneira que era crime pregar o evangelho. Até hoje, em países comunistas, quando você anuncia o evangelho, você prega o evangelho de maneira pública, você pode ser preso. Então, tinha um jovem na Rússia comunista chamado Ivanovich. E esse jovem, certa vez, ele estava indo para o culto. E quando ele estava indo para o culto, a polícia parou ele e perguntou aonde ele estava indo. Presta atenção. Ele não podia falar aonde ele estava indo, porque se ele falasse que estava indo para o culto, certamente a polícia iria prendê-lo e ia levá-lo até onde estava o culto para prender aqueles que estavam no culto também. Então ele teve que usar de astúcia. Então ele falou o quê? Olha, meu irmão mais velho morreu. Meu irmão mais velho morreu. E agora a minha família inteira está reunida para a gente ler o testamento que ele deixou. Então, eu estou indo lá justamente nesse momento para nós lermos o testamento que o meu irmão mais velho deixou. Ele mentiu? Ele falou a verdade? Ele não falou a verdade, mas também ele não mentiu. Então ele usou de uma astúcia, de uma artimanha para ser abençoado. Deixa eu te dizer uma coisa. Não limite a Deus. Não limite a Deus. Deus, ele olha a sinceridade do coração. Por que às vezes nós somos abençoados, mesmo quando nós erramos? É porque Deus olha aquilo que está no seu coração. Deus, ele sabe que você estava querendo fazer o certo. Deus, ele sabe que você estava querendo fazer aquilo que é correto. Então, como Deus olha o coração, ele te abençoa do mesmo jeito. Então, deixa eu te dizer algo. Deus, ele é o Deus também de Tamar. Mas, além disso, Deus, ele é o Deus de Raabe. Raabe era uma prostituta.
A palavra de Deus diz que Raabe, ela recebeu os espias lá quando eles foram em Jericó. Aí você fala, pastor, como que Raabe pôde ser abençoado? Então, o único motivo pelo qual Raabe ela foi abençoada é porque ela se apegou ao povo de Deus. Ela se apegou àqueles espias. Ela se apegou à família de Deus. Você fala, pastor, quer dizer então que se apegar à vida, essa vida em comunidade com a qual nós vivemos, a vida da igreja, se apegar à igreja, traz favor de Deus? Traz favor de Deus. Quando você se apega a essa vida maravilhosa com a qual nós vivemos, essa vida em comunidade com a qual nós desfrutamos, acredite, há favor de Deus sobre a sua vida. Raabe é esse exemplo. Mas a palavra de Deus também diz que havia Ruth. Ruth era uma... É interessante porque Ruth era da tribo de Moabe, ela era uma moabita. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio 23, versículo 3, que os moabitas eles eram proibidos de participar da congregação do Senhor até a 10ª geração. Presta atenção, Deus aqui está demonstrando, incluindo Ruth na sua genealogia, que Deus ele é o Deus daqueles que a religião exclui. A religião judaica excluía os moabitas, mas Deus inclui, porque o Deus é o Deus dos excluídos. Deus é o Deus daqueles que ninguém aceita. Deus é o Deus daqueles que a religião olha e rejeita. Deus é o Deus de Ruth. Deus é o Deus daqueles que estão excluídos. Mas também a palavra de Deus diz que Deus é o Deus de Batseba. Batseba aqui tem um caso interessante, porque ela é a única dessas mulheres que nem o nome é mencionado na genealogia. Para você perceber, observar, Batseba cometeu algo tão terrível que nem o nome dela é mencionado. Então a palavra de Deus diz que Davi ele cometeu adultério com Batseba e depois Davi colocou o seu marido Urias na frente da batalha e ele morreu de propósito. Davi fez isso propositalmente para que ele pudesse morrer. Aí você fala, pastor, por que ela está aqui na genealogia de Jesus? Porque o nosso Deus é o Deus também daqueles que dá a segunda chance. Deus deu uma segunda chance. Isso aqui é uma manifestação da graça de Deus na vida dessa mulher. É o Deus que está incluindo o nome dela na sua genealogia. Eu não sei qual que é a sua história. Talvez a sua história também é uma história trágica, difícil, é uma história de pecado profundo. Talvez você viveu uma vida que você tem até vergonha do seu passado. Mas eu quero te dizer algo. Deus ele incluiu o seu nome no seu nome. O nome dele agora está no seu nome. Você faz parte da família. Você faz parte da genealogia de Deus. De maneira que Deus ele manifesta a graça dele na sua vida, não olhando mais para o que você fez no passado, mas Deus agora ele te dá uma oportunidade de construir uma nova história na presença dele. O nosso Deus é o Deus dessas mulheres que eram rejeitadas, Deus inclui na sua genealogia. E nós temos também Maria. Maria, ela é a única mulher pura que nós temos nessa genealogia, porque ela era virgem. Então, diferente de todas as outras 4 mencionadas nessa genealogia, Maria era pura e singular. Ela concebeu, por meio do Espírito Santo, aquele que havia de produzir transformação e salvação para todos os homens. Então, a genealogia de Jesus, nós temos aqui essas figuras, essas pessoas que aparecem na genealogia e que mostra muita coisa para nós, que aponta muita verdade bíblica para nós. Eu sei que você pode olhar alguns nomes aqui, você fala, pastor, Deus poderoso, eu olho esses nomes aqui, eu nem sei o que significa, o que se trata. Não é nenhuma referência para eu colocar o nome dos meus filhos. Por exemplo, imagina se você colocasse o nome dos seus filhos de Jotão, ou então de Salatiel, irmão Salatiel, o irmão Jotão. Você vê que não são nomes comuns, mas eram comuns naquela época. Mas o que significa é que Deus, por mais que você não conheça, o seu nome foi escrito na genealogia de Jesus. O seu nome ele foi escrito também nessa genealogia, nessa árvore genealógica com a qual nós somos inseridos e incluídos. Hoje nós fazemos parte dessa descendência maravilhosa e nós estamos anunciando a salvação de Deus por meio dessa graça que nos alcançou. Amém? Bom, nessa genealogia nós temos também aqui alguns dados importantes. Por exemplo, a palavra de Deus diz que existem, nos últimos versículos aqui, no versículo 17, fala assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio na Babilônia,
14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então aqui nós temos o número 14 3 vezes. Os números na Bíblia são muito importantes. Então, tudo na palavra de Deus ela tem seu significado. E todo número na palavra de Deus tem o seu significado. Por exemplo, o número 14 na palavra de Deus é a composição de 4 mais 10. Então, na palavra de Deus, o número 4 simboliza a criação. Por quê, pastor? Por causa dos 4 elementos, terra, ar, fogo, né? E água. Também os 4 ventos mencionados em Apocalipse, capítulo 7. As 4 estações, as 4 direções, os 4 impérios mundiais citados no livro de Daniel. Então, o número 4, ele simboliza a criação. Já o número 10, ele aponta a plenitude humana. Então, nós temos os 10 dedos das mãos, os 10 dedos dos pés, né? Então, o número 10, as 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, que nós vamos ler. Também as 10 pragas do Egito, os 10 mandamentos. Então, o número 10 aponta para a plenitude humana. Se você junta o 4 mais o 10, nós temos a plenitude da criação. Então, o número 14, ele aponta para a plenitude da criação. Então, ele é mencionado 3 vezes aqui. Significa que nós temos o número 42. O que significa o número 42? O número 42 é diferente do número 40. O número 40 na palavra de Deus aponta para teste. Mas o número 42 aponta para tribulação. Tribulação e sofrimento. Então, o que o Senhor está querendo dizer com esse número 42? O Senhor está querendo dizer que até a manifestação de Jesus, a vida de todo homem, é um tempo de tribulação e sofrimento. Até que Jesus se manifeste a alguém, ao homem, a sua vida sempre será uma vida de tribulação e sofrimento. De maneira que nós vemos na palavra de Deus o número 14 3 vezes, somando 42. E você pode ver que o retrato da vida de uma pessoa sem Deus é uma vida de tribulação e sofrimento. Sabe por que você não precisa de ficar tímido para anunciar o Evangelho de Deus? Porque todo homem, ele precisa de receber salvação. Sabe por que nós não podemos nos calar? Sabe por que nós temos que anunciar? Sabe por que nós temos que pregar? Sabe por que nós nos reunimos em célula para anunciar o Evangelho de Deus toda semana, de casa em casa, fortalecendo os vínculos e também pregando a salvação de Deus àqueles que vêm até nós? É porque essa é a mensagem do Evangelho. Todo homem precisa de Cristo. Todo homem precisa da manifestação do Senhor na sua vida. Todo homem precisa da graça de Deus manifesta no seu coração. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo, ele quer se revelar a você, ele quer se manifestar a você, e eu espero que essa primeira aula tenha sido uma aula que tenha produzido edificação, transformação na sua vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai levar você a novos níveis de revelação, de fome pela palavra de Deus. Deus, ele vai falar ao seu coração de uma maneira muito profunda nessas próximas 16 aulas. Essa foi a primeira, nós estaremos juntos em 17 aulas. Essa foi a primeira aula e nós estaremos juntos nas próximas 16 aulas. Que Deus abençoe muito a sua vida, no nome de Jesus.